seja luz para aqueles que ainda precisam encontrar. Jesus, seja luz, mostra ao mundo que vive nas trevas que existe luz. Seja luz para aqueles que ainda precisam. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao 9º vídeo da série Jesus, eu confio em vós. E vamos começar esse momento de oração clamando, o Espírito Santo e traçando sobre nós o sinal da Santa Cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A nós descei divina luz, e em nossas almas acendei o amor de Jesus. E vamos chamar também a nossa mãezinha, Nossa Senhora, a esposa do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E ela que sempre vem muito bem acompanhada na presença de seu Filho, Jesus, que já está aqui nesse momento, pois é promessa dele. Ele mesmo nos disse que quando 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, em plena concórdia, concordando o que estamos pedindo, estamos rezando, ele estaria lá. Então ele está aqui e estende sua mão a mim e a você, dizendo: vem comigo, confia em mim, deposita, coloca agora nesse momento o vaso, sua confiança, o seu vaso para eu encher de graças. E neste momento nós seguramos na mão de Jesus e pedimos a Nossa Senhora que ela seja esse vaso, que ela guarde todas as graças e bênçãos concedidas por Deus a nós, porque ela é o vaso honorífico, o vaso incorruptível, sem pecado, sem mácula. Ela vai guardar essa graça não vai se perder, Que assim seja. E é Jesus dizendo nesse momento, a mim e a você, vem comigo. Sim, Jesus, vamos contigo. E hoje vamos meditar a oração do Vinde Espírito Santo, pois a humanidade toda necessita de um reavivamento do Espírito Santo. Em alguns momentos da nossa vida, a gente passa por tribulações, E cada um geralmente numa fase da vida, Não acontece que todo mundo, toda a humanidade passa juntamente pelaquela provação. Mas nós agora estamos no momento em que Deus permitiu essa pandemia para que o mundo todo fosse transformado pela ação do Espírito Santo, para que sejamos renovados pela ação do Espírito Santo. O mundo todo em unidade, é isso que Deus deseja. O Espírito Santo traz a unidade, é uma ação conjunta, não é cada um pensando pela sua própria cabeça, é cada um fazendo, todos fazendo a vontade de Deus, e a vontade de Deus é o melhor para nós, Então, a humanidade, mais do que nunca, precisa do reavivamento do Espírito Santo, e todos vão passando por essa pandemia de formas diferentes. Uns já perderam pessoas queridas, outras ainda não, mas estão passando uma reestruturação muito grande em suas vidas cotidianas, Então, e são invadidos de sentimentos de medo, de angústia, pessoas ficam depressivas, tem pessoas que estão infartando de tanto medo da doença, não morre da doença, mas pela doença, pelo medo da doença. Então, eu sinto bem forte em meu coração que a gente precisa desse reavivamento do Espírito Santo. E nada melhor do que a gente meditar, para a gente começar a exercer essa confiança em Jesus
clamando todos os dias. Vamos fazer esse compromisso de clamar o Espírito Santo em nossas vidas todos os dias, de fazermos essa oração que nós vamos meditar neste momento todos os dias. Vamos lá? Então tá. Primeiro a oração começa: vinde Espírito Santo. Vinde, né? Então venha Espírito Santo. Mas ora, alguém pode perguntar, né? Nós já não temos o Espírito Santo em nosso coração? Como assim vinde Espírito Santo? Sim, todos que são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sim, são detentores, possuem o Espírito Santo, né, em seu coração. Ele faz morada no nosso coração assim que somos batizados, né, o sacramento do batismo. Mas, nessa oração, que é uma oração da tradição, né, católica, secular, que é repetida por vários séculos, né, percebemos que a gente precisa pedir todos os dias o Espírito Santo. E eu que também faço parte da renovação carismática, não posso deixar de dizer, né, que a gente tem que clamar esse reavivamento, né, do Espírito Santo, porque ele vai transformando as nossas vidas. É uma promessa de Jesus para nós. Então, quando a gente diz vinde Espírito Santo, a gente também está querendo dizer: vinde Espírito Santo, retornar a minha mente, a minha lembrança, faça com que eu me lembre de ti, me lembre da Santíssima Trindade. Vinde Espírito Santo, vem reavivar, reinflamar essa vontade de estar com Deus, e isso vai nos fazendo ter gosto em rezar, porque rezar nada mais é do que dialogar, conversar com Deus. Então o Espírito Santo, você pedindo vinde, você fala: venha ao meu coração, a minha mente, traz-me a Santíssima Trindade no meu dia, que eu me lembre em cada um dos meus afazeres de ti, meu Senhor, né, meu Deus, da Santíssima Trindade. Vem Espírito Santo mudar a minha mente, né? E depois diz: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Ora, se a gente precisa encher, o que a gente tem que fazer antes, né? Se a gente vai encher algo, não tem como a gente encher um vaso, uma garrafa, um copo que já está cheio, certo? Então, da mesma forma o nosso coração. Se o nosso coração já está cheio de nós mesmos, das nossas vontades, dos nossos pecados, dos nossos erros, de mágoas, de rancor, ódio, como que a gente vai encher, como que o Espírito Santo vai encher o nosso coração, né? É impossível encher algo que já está cheio. Então, antes da gente encher, pedir para o Espírito Santo encher o nosso coração, diariamente a gente tem que, até na Canção Nova eles falam muito, né? Rezar a vida. A gente tem que expor a Deus, a Santíssima Trindade, o que está nos angustiando naquele dia, se é o medo, se é uma tristeza, se é uma angústia, uma ansiedade, uma preocupação. A gente colocar na mão de Deus, tirar do nosso coração e colocar na mão de Deus. Assim a gente esvazia o nosso coração e o Espírito Santo pode encher o nosso coração e fazer morada. E uma morada, assim, evidente, né? Como eu disse, vinde, que ele nos suscite, fala assim: ó, estou aqui, é isso que você tem que fazer, não vai por esse caminho, vai pelo outro, né? E eu esqueci de falar uma coisa no começo. O Espírito Santo, a gente pedir para reavivar, é a mesma coisa que, por exemplo, a gente está arrumando o nosso armário. A gente vai mexendo, a gente encontra roupa, sapato ou brinco, né, para as mulheres, objetos que a gente fazia tempo que nem via, né, muitas das vezes. E a gente se surpreende por encontrar aquele objeto. E a mesma coisa o Espírito Santo, quando a gente diz vinde Espírito Santo, a gente está vasculhando, está arrumando o nosso coração, a gente vai se esvaziando de si, encontrando, colocando, tirando o pó e colocando no centro. Ele estava lá escondidinho, lá no fundo do armário. Não, a gente vai trazer bem para frente, onde a gente possa ver todos os dias, ver sempre, né? Então é isso, pedir o reavivamento do Espírito Santo, é que ele fique nítido, de tal forma que a gente sinta concretamente a presença de Deus em nossas vidas, que a gente realmente vai sendo guiado pelo Espírito Santo.
Então, é renunciando a si, né? É que a gente vai conseguir colocar o Espírito Santo no seu devido lugar. A vontade de Deus em primeiro lugar em nosso coração. No Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 736, diz o seguinte: se vivermos pelo Espírito, quanto mais renunciarmos a nós mesmos, tanto mais pelo Espírito pautemos também a nossa conduta. Então, o segredo para ser cheio do Espírito Santo é ser vazio de si. Na medida que a gente vai se esvaziando da gente, do mundo, dos nossos pecados, das nossas mágoas, da nossa vida errada, do nosso erro, do que está causando morte em nossas vidas, o que está fazendo que o Espírito Santo fique lá empoeirado, fique em desuso. Ele vai mostrar, olha, para que eu reavive em você, para que eu seja cheio em você, você precisa tirar esse bando de tranqueira, de mágoa, de tristeza, de desejo de vingança, de ódio, de mentira, de preguiça, de apego a bens materiais. Você vai ter que tirar essas coisas, porque eu não caibo aí. Eu sou muito grande, eu tenho um poder muito grande, eu preciso do seu coração todo. E o catecismo continua no mesmo parágrafo. Por estarmos em comunhão com Ele, o Espírito Santo torna-nos espirituais, recoloca-nos no paraíso, reconduz-nos ao reino dos céus e a adoção filial. Dá-nos a confiança de chamarmos Deus de Pai e de participarmos na graça de Cristo, de sermos chamados filhos da luz e de termos partes na vida eterna. Então, olha aqui que lindo, nos dá a confiança de chamarmos Deus de Pai. Sentir de fato, não é só falar da boca para fora, mas com o coração, com a alma, que Deus é nosso Pai, que Ele cuida de nós, confiarmos nele. É isso que Ele quer. E até me veio à mente hoje, né, que eu sempre falo das crianças pequenas, né, que elas confiam no pai, obedecem os pais. Mas hoje em dia, na verdade, nem é sempre assim, né? Tem muita criança pequena que tá mandando nos pais, não tem? Então a lógica tá totalmente invertida. Por quê? Porque se até as crianças pequenas estão mandando nos pais, não estão mais dependendo dos pais, elas que ditam a forma de que os pais devem agir, que dirá como que uma criança dessa vai confiar em Deus? Ela não aprendeu a confiar nem no que ela vê, que são os pais daqui, ela vai confiar no quem ela não vê, que é Deus, né? Então fica muito difícil. Então também vai um puxão de orelha, até a mim também, que eu sou mãe, e eu sei que às vezes a Maria Clara, né, eu tenho uma filha de 3 anos que chama Maria Clara, às vezes ela também quer mandar. Tem vezes que a gente deixa, né, quando a gente acha que é pro bem dela, mas realmente a gente tem que, principalmente essa nossa geração, a gente tem que fazer um exercício muito grande de limitar os desejos, as vontades dos nossos filhos, certo? Então, só recapitulando, então para o Espírito Santo encher os nossos corações, a gente tem que se esvaziar de si, certo? Das nossas vontades, do nosso ego, do nosso achismo, da gente achar que a gente sabe tudo de Deus, que não precisa ir à missa, não precisa ler a Bíblia, não precisa participar dos sacramentos, né? Isso tudo é orgulho, e um coração orgulhoso não entra Deus. Porque só quem se faz humilde, como fez Nossa Senhora, que entra Deus. Ela foi o templo da Santíssima Trindade, né? Então, a gente tem que imitar Nossa Senhora. Só na nossa humildade, se reconhecer fraco é que Deus vai poder encher os nossos corações para sermos fortalecidos por Ele. Depois vem: e acendei neles o fogo do vosso amor. Acender. O que é acender? Trazer luz, né? E Jesus mesmo disse aos discípulos: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então, Jesus está dizendo que com o Espírito Santo nós somos a luz do mundo. Tanto é que o Espírito Santo acende em nós, né? Ele é essa luz
que a gente reflete a luz de Deus, não é uma luz própria, é Deus que está refletindo. Então ele acende em nós essa luz que é Deus, a Santíssima Trindade, e acendei neles o fogo do vosso amor. Continuando, né? O fogo. São João Batista, em Mateus 3, versículo 11, diz o seguinte: eu vos batizo com água, em sinal de penitência, mas aquele que virá depois de mim é mais poderoso do que eu, e eu nem sou digno de carregar seus calçados. Ele, Jesus, né, vos batizará no Espírito Santo e em fogo. O fogo purifica. Quem mexe com ouro, quem conhece como que se trabalha com ouro, né? O ouro, ele é purificado pelo fogo, né? Que vai tirando os outros metais, porque o ouro, quando ele é encontrado na natureza, ele não tá ali puro, né? Não tá só o ouro, tem prata, tem cobre, tem outras coisas juntos. Então ele tem que ser purificado. Assim é o nosso coração, que também tem que ser purificado pelo fogo do Espírito Santo, para que o Espírito Santo vá separando o que é de Deus, o que não é de Deus, o que tem amor, né? O que é amor, o que é ódio. Ele vai purificando, vai tirando e vai deixando só o ouro, vai tirando aqueles metais, o ódio, a tristeza, o ressentimento, as más tendências, a gula, os vícios, né? Vai tirando tudo isso e deixando só o ouro, né? Que é a nossa humildade, a nossa obediência, o nosso amor a Deus e ao próximo. Então, assim como, né, o Espírito Santo é esse fogo que vai, né, separando o que presta do que não presta. Em Eclesiástico, nós vemos o seguinte também. Eclesiástico, capítulo 2, versículo 5. Pois é pelo fogo que se experimentam o ouro e a prata, e aos homens agradáveis a Deus pelo caminho da humilhação. Por quê? Porque que vai tirando o orgulho do nosso coração é a humilhação. Sem a gente ser humilhado, a gente não se esvazia de si. Se a gente não começa a aceitar a humilhação, a gente é orgulhoso. Por quê? Porque a gente não quer que o outro pense que a gente é isso, que é aquilo. A gente se preocupa muito com o que o outro pensa de nós. Então é a humilhação que vai fazendo que a gente se desprenda de si e começamos a ser provados por esse fogo, para que a gente só se preocupe que Deus saiba de nós, porque Ele nos vê, Ele nos conhece melhor que nós mesmos. Então esse fogo que vai, essa humilhação, né, que vai purificando o nosso coração e fazendo com que nós fiquemos preocupados somente em agradar a Deus, né? No sentido de amar a Deus, amar ao próximo, de não desagradar a Deus, né? Tirar esse orgulho. Então, acendei em nós o fogo do vosso amor. Amor. Quem diz que ama a Deus e odeia o seu irmão é mentiroso. É o que diz na primeira epístola de São João, né? Vamos lá, é capítulo 3, versículos 14 a 15. Nós sabemos que somos trasladados da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia o seu irmão é assassino. Forte, né? E o capítulo 4, versículo 21. Temos de Deus este mandamento: que amar a Deus, ou que amar a Deus, ame também seu irmão. E ele fala acima, né, no 20. Se alguém disser, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama seu irmão a quem vê, é incapaz de amar a Deus a quem não vê. É forte, né? Muito forte. Por isso que o Espírito Santo, com esse fogo, ele tem que ir purificando o nosso coração, tirando esse ódio, essas mágoas, né, de traumas, de humilhações que a gente passou e que foi gerando ódio na gente, em vez da gente perdoar, né, a falta de perdão. Então, isso nos mostra que esse fogo precisa nos purificar, nos trazer a graça de perdoar. Continuando a oração. Enviai o vosso Espírito
e renovareis a face da terra. Então, esse Espírito Santo, ele renova a face da terra. Ele cria, ele tudo cria, né? Ele é o sopro da vida. Ele cria e renova a face da terra. Lembra que no começo eu falei que o propósito, né, dessa pandemia, muitas pessoas falam até que Deus que enviou a pandemia. Eu não acredito, né? Eu não sou dona da verdade, mas eu não acredito nisso. Eu creio que Deus permitiu, porque de Deus não pode vir nenhum mal. Ele permitiu justamente para que o Espírito Santo renove a face da terra, né? Para que clamemos o Espírito Santo em unidade, porque essa doença está cometendo a toda a humanidade. Então, se for a humanidade inteira clamando o Espírito Santo, vai ser uma unidade que renovará a face da terra, né? Pela força do Espírito Santo. E em Romanos 12, capítulo 12, versículo 2, diz o seguinte: não vos conformeis com este mundo. Olha só, Deus está nos convidando a não nos conformarmos com esse mundo. Essa pandemia é uma forma da gente não se conformar com esse mundo, a gente mudar, poder renovar a forma de viver, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Então, é pela renovação, por isso que a gente tem que pedir todos os dias ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações, né? Por isso que é um exercício, uma oração diária, porque é pela renovação do Espírito Santo que nós seremos transformados e que transformaremos as coisas em nossa volta, né? As pessoas, porque nós será acendida em nós a luz do Espírito Santo que atingirá outras pessoas. Então, é uma cadeia do bem, né? Tem aquele filme, Corrente do Bem. É uma corrente do bem. Então, todos vamos fazer esse exercício de confiança em Jesus a partir de hoje, clamando todos os dias, fazendo oração do Vinde Espírito Santo, para que nosso mundo seja renovado. Em Ezequiel 37, capítulo 37, versículo 5, Deus diz o seguinte: Eis o que vos declara o Senhor Javé. Vou fazer reentrar em vós o sopro da vida. Reentrar quer dizer que o sopro da vida já está em nós. O Espírito Santo já habita em nós. Mas reentrar, entrar de novo, renovar, dar um novo vigor. Vou fazer reentrar em vós o sopro da vida, para vos fazer reviver. Então, é uma palavra forte de você estar na morte, estar com ossos ressequidos. E Deus está dizendo que pelo Espírito Santo, o sopro da vida, ele põe aqui a palavra reentrar, né? Em nós, Deus, tudo pode. Se você está passando por um momento difícil, você acha que não tem mais saída, você não aguenta mais a situação, não aguenta mais ficar trancado dentro de casa, não aguenta a dor, da saudade dos seus queridos, né? Dos seus parentes, amigos, tem ficado tudo muito difícil. E algumas pessoas ainda perderam, né, entes queridos. Se tua vida está sem chão, eu digo para você neste momento, deixe o Espírito Santo entrar no seu coração, esvazie-se de si. Tem sede de ti, ó meu Deus, tenha sede de Deus, minha alma suspira por ti. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus, minha alma suspira por ti. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai,
estamos reunidos em teu nome. Ó vento impetuoso, vem nesse lugar. Põe a mão no seu coração, fortalece o que é fraco. Você que está fraco, não consegue mais caminhar, não tem mais esperança. Parece que você está morto. É o Espírito Santo que dá vida nova, faz nova todas as coisas. Creia, reze todos os dias, clame o Espírito Santo para ele renovar as suas forças, renovar o seu ouro, o seu amor, tirar o ódio, a inveja, a preguiça, o desejo de vingança, a traição, a mentira, o erro da sua vida, o pecado, para que ele te purifique. Vem Espírito Santo, vem batizar-nos novamente, reaviva os nossos corações, Espírito Santo. Vem. E o final da oração, oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. É Deus que instrui, que ensina o coração dos vossos fiéis. Se a gente tem o Espírito Santo em nossos corações, Deus nos ensina o caminho. Fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E hoje o Espírito Santo colocou em meu coração que eu precisava também tirar uma palavra não sei se vocês conhecem, é da Canção Nova. Invoca-me e eu te darei resposta. Tirar que o Espírito Santo, neste momento, instrua o seu coração com a palavra que eu vou tirar neste momento. Que ela acalente o seu coração e que você possa ficar rezando sobre ela durante a semana toda. Que assim seja. É uma frase de Santo Agostinho. Ser fiel no mínimo é algo grande. Queres ser grande? Começa com o mínimo, né? Muitas vezes somos tentados pelo desânimo. A gente fala, não vou conseguir, porque eu não consigo. A gente fica com o olho lá em cima, né? Que a gente quer ser perfeito já logo de início. Não, o Espírito Santo vai renovando a nossa vida. Aos poucos ele vai fortalecendo, vai consolando nas tristezas. Aos poucos o Espírito Santo vai nos fazendo novos. Então, ser fiel no mínimo é algo grande. Então, pequenos passos. Tem até aquela música. Se sou fiel no pouco, Deus me confiará mais. Então, ser fiel no mínimo é algo grande. Queres ser grande? Começa com o mínimo. Vou ficando por aqui. Que Deus os abençoe. Fiquem com Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Jesus, eu confio em vós. Seja